estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, pela primeira vez, nós trazemos aqui um antigo amigo, mas que nunca tinha vindo aqui, para falar de um tema muito importante. Hoje nós temos aqui o Fabiano Caprio, que vai conversar com a gente sobre a importância da participação cidadã. Será que realmente a participação do cidadão nos problemas da sua cidade, da escola dos seus filhos, da sua universidade, da sua rua, é tão importante assim? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Rosilma. Boa tarde a todos. A gente sempre acaba entendendo essa participação como algo obrigatório, né? E às vezes nós falhamos muito como pessoas, né, nessa nossa participação. Nós podemos entender que é obrigatório, mas quando é obrigatório, a gente acaba não fazendo, né? E às vezes quando é voluntário, a gente acaba tendo uma participação muito maior, né? A gente vê esses exemplos aí, por exemplo, nas escolas, né? Tanto as crianças no Grêmio quanto os pais, né? Será que os pais vão nas reuniões dos filhos, né? Na reunião dos pais da escola? Será que eles participam? Será que eles têm ideia do que acontece na escola? Será que eles conhecem os professores? Eu acho que esse é o primeiro passo, né? A gente reclama muitas vezes de que, poxa, aumentou o condomínio, mas você foi na reunião de síndico do seu prédio? Verdade. Então esse tipo de participação é que a gente vê a falta das pessoas, né? E quando você não participa, você não pode reclamar, né? Nós estamos chegando aí no momento, né, Você falou uma coisa interessante agora, que era isso que eu ia te cutucar. As pessoas reclamam muito o tempo todo, não reclamam? Bastante. Mas não participam, quer dizer, então você falou interessante, vocês têm que participar e só então ter direito de reclamar. Mas você já percebeu que quando as pessoas participam, elas não reclamam? Sim, porque ela está acompanhando, né? Aí ela acaba acompanhando o processo, né? A gente fala muito que, às vezes, as pessoas justamente reclamam que o condomínio está alto, mas aí ela não teve na reunião, ela não sabe se tem algum problema, ela não sabe se mudou alguma coisa, o que aconteceu nessa estrutura para reclamar, mas ela sabe que está alto, mas ela não sabe o porquê, que ela não foi nem na reunião. E nas escolas a mesma coisa. A gente reclama, né, às vezes como pais, meu filho não faz as coisas em casa, não tem lição de casa, né, não está indo muito bem, e às vezes não acompanha. Então é importante acompanhar, até para que você conheça as pessoas que convivem, né, no caso das crianças, com seus pais, com seus filhos. Então essa participação, né, principalmente dentro de casa, vamos falar dentro de casa, né, é muito importante da família estar sabendo, né, sabe, conhecer quem é o professor, conhecer quem é a pessoa que fica na porta, né, mesma coisa, ela não vai na reunião de síndico, né, do conselho do prédio, mas ela tem que pelo menos saber, por exemplo, quem é o porteiro da noite, né, entender o cenário ali para, né, de repente não ficar preso do lado de fora. Então, às vezes as pessoas, infelizmente, não estão muito participativas. E aí, como você falou, fica fácil reclamar, né? Porque aí ela vai reclamar na fila do ônibus, ela vai reclamar na fila do pão, no mercado. Sim, sim. E não onde deveria. E veja, esse hábito que a gente tem de reclama porque não está bom. Tudo bem, não está bom. Mas se a pessoa identifica que não está bom e ela procurar descobrir o caminho para modificar aquela situação, melhoraria para ela e para todo mundo, né? Ela poderia ajudar. E isso que você falou da escola, existe uma coisa que eu vejo que acompanho muito nas redes sociais, que as pessoas estão sempre reclamando de alguma coisa relacionada ao filho na escola, matéria, porque os professores fazem a cabeça dos alunos, aquela história toda. E aí eu sempre pergunto assim, vocês sabiam que vocês como pais têm o direito de opinar sobre o currículo da escola? Vocês podem propor, incluir matérias, tirar matérias, né, fazer parte do conselho, né? Os pais têm esse direito, né, junto com a escola, para fazer o PPP que eles chamam, né, que é Planejamento Sim. Pedagógico, né, anual. E pouca gente sabe disso, né? E além de tudo, existe também a importante parceria que tem que haver entre família e escola, a bem da criança. Porque
senão ela joga uma instituição contra a outra, porque ela tem uma imagem na frente dos pais e uma imagem na frente da escola. Se as duas instituições não conversam, família e escola, a criança manipula aquilo e se pinta da melhor forma para cada uma delas, para se sair a melhor de todas. E para a educação dela isso é muito ruim, né? Porque ela aprende desde cedo a manipular as pessoas. Exatamente. E não a jogar limpo, né? Vamos jogar limpo? Vamos. Então vamos fazer uma reunião com os pais, com os professores e com o aluno presente. E aí cada um vai conversar. Onde é que está o problema para a gente solucionar? E não ficar como a gente tem essa cultura de um ficar apontando o dedo para o outro. O culpado é você, não, o culpado é você. E não se chega na solução. Não é mais ou menos por aí que a gente tem visto? Exatamente. Uma coisa que a gente, né, acaba percebendo é que é essa base da família, né? O exemplo vem de casa. Por que eu falo exemplo vem de casa? Eu lembro da minha avó síndica. Então a gente ia na reunião, participava das reuniões lá com ela, enfim, sentado, brincando, né? E ela foi síndica várias vezes no prédio e a gente, imagina, a gente fazia bagunça e aí o zelador tocava e a gente era assim, então a gente ficava numa situação ali que tomava os puxão de orelha em casa, né? E a gente via muito isso. E aí é isso que a gente fala. Quando tinha, né, eu morei muitos anos com a minha avó, quando tinha reunião de síndico no prédio, todas as famílias iam. Então ia a família completa, ia todo mundo que estivesse em casa, pai, mãe, as crianças, o cachorro, todo mundo ia para a reunião porque acaba virando um encontro geral, né? Sim. E a importância de você mostrar, né, o que é uma reunião, como se comportar, o que você pode falar, a hora séria, a hora da brincadeira. Então tem todo um processo, né, de acompanhamento, de entender. Às vezes você fica ali, né, eu ia pequeno nas reuniões e ficava brincando, queria jogar bola. Então, assim, é a família ensinando como deve ser. Então, acho que a gente perdeu muito essa base familiar, né? E aí a gente acaba vendo isso aí nas reuniões de síndico, que volta e meia a gente vê brigas, né? O povo se debatendo, se agredindo, ao invés de debater as ideias. Sim, né? Sim. Então, a pessoa reclama, às vezes, todo dia daquele saco de lixo, né, daquele pingo de lixo no chão, mas ela não sabe por que está aquele lixo, por que está aquela situação, mas ela reclama que está sempre sujo, quer dizer, gera uma reclamação, gera uma situação, às vezes a pessoa nem sabe o que é. Como é que vai solucionar, né? Então as pessoas ficam muito, como eu disse, né? Acomodadas, a gente né? nota até, por exemplo, você que é jornalista sabe o que eu vou dizer. Muitas vezes a gente vê as reportagens na televisão e a gente percebe que o próprio jornalista, quando ele faz a pergunta, ele fica muito na superfície do fato. Ah, mas é porque é muito rápido. Não, não é. O enfoque da pergunta já é superficial. Então você não vai assim na causa. Então o objetivo, causa, por quê? Solução. Sim. Agora, se você fica só na base de criticar, ah, mas está criticando, mas por quê? A pessoa nem sabe, escutou, está repetindo. Quer dizer, então, se você começar a treinar o pensamento e a reflexão para você ir na causa, com o objetivo de sanar a causa e com isso sanar o efeito também, e não procurar um culpado, porque procurar um culpado, tá, ele é culpado, e aí? Resolveu? Não resolveu. Falando um pouquinho dessa participação, veja, nós temos na sociedade, de forma geral, muitas oportunidades de participar. Nós temos... na cidade de Santos, aqui nós temos os conselhos, né, que eu acho, fundamental a participação. Nós temos conselho de saúde, nós temos conselho de transporte, nós temos conselho da criança. Eu participo de alguns e eu vejo muitas vezes, infelizmente, a involução, né? A gente não consegue avançar, às vezes por causa da burocracia, às vezes por causa que as pessoas que estão à frente não têm boa vontade. Mas por que as pessoas à frente não têm boa vontade? Porque não tinha ninguém lá com boa vontade para assumir. Então, esses são os espaços. Às vezes a gente vê algumas pessoas se eternizarem, né, como presidente, vice-presidente, porque também, como você falou, não tem quem queira, né? Voltando até o caso do síndico, às vezes tem síndico que fica 20 anos, sim, todo mundo malhando o pobre do síndico que faz o melhor que ele pode, mas também não tem ninguém que queira.
né? Exato, então exato. É complicado, né? É complicado. A gente tem alguns exemplos de muito tempo, né, na permanência, e a gente sabe que não é saudável, né? Sim. Nós temos aí os melhoramentos dos bairros, né? Aqui em Santos nós temos como se fosse o síndico do bairro. E eu vou dar alguns exemplos aí. Nós temos pessoas que estão há mais de 30 anos, a mesma família, o mesmo grupo. Então, será que não tinha... de associação de melhoramentos. De melhoramentos. Será que não tinha ninguém que queria? Será que não tinha ninguém capaz? Então, tem o lado de que as pessoas às vezes não querem, e tem o outro lado de que as pessoas não querem largar onde estão. Também. Tem os dois lados que a gente tem que entender. Porque existe alguma coisa na nossa sociedade que é o seguinte, qualquer cargo que você ocupe, se você quiser, você pode fazer tráfico de influência. Eu me lembro que uma ocasião eu participei durante algum tempo de um conselho municipal aqui em Santos, então as pessoas usavam o cargo, às vezes nem em próprio benefício, às vezes até para ajudar a comunidade, mas elas sentiam um prazer tão grande de exercer aquele poder naquela comunidade, que elas não queriam deixar de ser de forma alguma, né? E quando a gente sabe que é salutar o rodízio, né? Até para as pessoas aprenderem, né? E compartilharem poder, compartilharem conhecimento, experiência, né? Mas ela ocupando aquele cargo, ela sabe que ela consegue vaga em hospital, ela consegue vaga em colégio, sabe? Então, a gente não consegue, como é que se diz, exercer a democracia, a participação cidadã, simplesmente não. A gente fica como se fosse um cargo político, que é para isso, né? O vereador quando é eleito, ou o prefeito quando é eleito. Nós estamos agora em época de eleição municipal, né? Poder executivo e poder legislativo, e eles têm certas atribuições. Mas, por exemplo, um conselho não. Um conselho, mas acontece, porque o fulano é aquilo do conselho tal, então ele pediu, vamos fazer. Quando isso e aquele grupinho que, né, não muda, né? Hoje ele é vice, amanhã ele é presidente, amanhã ele é secretário, ele é vice, tesoureiro e tal, e fica naquele, né, no pimbolinzinho ali, no pinball ali. É muito interessante. E você vê a importância, né, do exemplo de casa. Eu vendo minha avó como síndica, acabei, né, na escola, minha avó sempre falava, quando tiver lá reunião, participa, tal. E assim, eu acabei sendo, na época da escola, participei do Grêmio. E aí no Grêmio também a gente acabou fazendo, ajudando nos interclasses, né, nas escolas, interescolar também. Então, vê a importância disso. E aí eu consegui transferir um pouquinho disso para o universitário, para o mundo universitário. Sim. Quando eu estive na universidade também, nós fundamos o centro acadêmico, né, reorganizamos o centro acadêmico tanto quando eu fiz engenharia quanto quando eu fiz direito, né? Nas duas principais, nós fizemos a fundação, arrumamos a documentação, começamos a ativação e depois acabei largando. Mas veja a importância, com isso nós conseguimos movimentar muita coisa e às vezes as pessoas não sabem. Por exemplo, no Grêmio a gente conseguiu colocar ventilador em algumas salas que não tinham manutenção nos ventiladores. Assim, você vai falar, pô, mas é uma coisa boba. No inverno. No verão, você vai sofrer. Se você for pensar, é uma coisa boba realmente. Sim. E que poderia estar funcionando até por conta do próprio colégio, se é um colégio municipal ou estadual, o próprio estado. Mas na falta, por que o Grêmio não pode fazer? Pode, claro. É um órgão representativo, é um órgão democrático, da Sim. democracia o quê? Estudantil. É um órgão representativo dos interesses dos estudantes. E você vê, quando a gente fala assim nessa parte, principalmente na base, né, na escola, tanto no Grêmio quanto na faculdade, no centro acadêmico, a estrutura te obriga a ser democrático, porque quando você coloca lá o seu nome para ficar disponível no centro acadêmico ou no Grêmio estudantil, você tem que ir em todas as salas. Então vão todas as pessoas que vão participar da eleição em todas as salas. Aí você tem que se apresentar, falar seu nome, que sala você o que você está fazendo, enfim, o que você quer fazer e tal. Enfim, no caso do Grêmio seriam as propostas. Então essas seriam as ideias. Então, veja, desde a base, até quem não quer participar, não quer saber do Grêmio, acaba sendo obrigado a entender
o que está acontecendo, a participar, porque aí tem que votar, você faz a apresentação ali, na outra semana você já vota porque tem a eleição. Então, a sua participação, que deveria ser voluntária, acaba sendo obrigatória e muito importante. Sim, exatamente, é isso mesmo. Mas isso aí, sabe, eu vou fazer um rápido intervalo e no segundo bloco nós vamos continuar com esse papo de Grêmio Estudantil. Nós já tivemos aqui um rapaz que era professor e que montou, na época, os grêmios estudantis das escolas municipais de Santos, que não existiam aqui em Santos. Nós vamos falar um pouquinho disso, como isso é importante no espaço dos estudantes. Voltamos já já. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvcomsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. Voltamos. Grêmios estudantis. Eu trouxe aqui, nós estamos comentando no intervalo, um professor de matemática que há um tempo atrás aqui em Santos ajudou a formação dos grêmios estudantis. E ele trouxe com ele 4 presidentes de grêmios estudantis das escolas municipais de Santos, recém-criados. E eu perguntei para esses garotos, qual foi a grande diferença que vocês notaram com a eleição do Grêmio? E eles disseram, olha, nunca mais houve vandalismo na escola. Nós abrimos a escola sábado e domingo para festejos, os pais vêm para a escola e nunca mais tivemos problema de ficar tomando conta das pessoas, porque os alunos resolveram que a escola era deles, na medida em que escolheram representantes para cuidar da escola, para cuidar dos interesses deles frente à diretoria. Então o vandalismo zerou. Quer dizer, olha a mudança de mentalidade. Sim. Na medida em que você escolhe um representante dos interesses do aluno para representar esses interesses frente à diretoria. Então eles passaram a ter voz, não precisava mais vandalizar.
Como eles passaram a participar, eles acabaram sendo parte daquilo, né? Então é o que a gente fala do processo. Então você faz parte do processo, você sabe que se tiver algum problema, você vai ter que trabalhar na solução depois, né? Então isso é bem bacana. A gente ainda acaba deixando muito a desejar na participação. Inclusive, vou dar o exemplo, né, próximo da eleição, a gente tem o período de regulamentação do título. E aí a gente vê aí nos últimos 2, 3 dias, as filas nos cartórios eleitorais, sendo que ficou aí sendo falado mais de 3 meses para se organizar. Sábado, né? Abrindo sábado, plantão. pela internet você podia fazer, tinha facilidade pela internet, tinha os plantões de final de semana, os plantões de dia de semana, teve alguns dias de semana que o horário foi estendido, mas a gente sempre vê os 3 últimos dias aquela guerra, aquele fila, aquele desespero para tentar essa participação. Então acho que a gente ainda tem um pouquinho a desejar nesse sentido, né? A gente fala um pouquinho dos bairros, né, dos melhoramentos. Por que é importante das pessoas pelo menos irem quando tiver lá a faixa, lá, uma audiência pública, olha, reunião aberta, algo nesse sentido? Por que a gente tem que participar? Porque às vezes pode interferir diretamente, né, na nossa situação. A gente tem alguns exemplos aqui de audiência pública na cidade que não houve a participação e depois as pessoas tiveram que, né, reclamar dos seus direitos de outra forma. Tivemos, antigamente a gente tinha a situação da discussão de ponte ou túnel, né, enfim, sim, aquele sim. pessoal do estuário. Eles deixaram para ir na audiência pública na última reunião, quando já estavam quase tudo decidido, e aí na última reunião houve uma confusão geral, né, e não ficou mais decidido mais nada, foi parado esse tema, né, e era uma oportunidade de discutir. De repente, se aquilo tivesse caminhado, tivesse seguido, de repente hoje a gente já teria a ponte ou o túnel definido e já até em funcionamento, mas não teve. Na melhoramentos de bairro, a mesma coisa, porque no seu bairro você vai ver a sua calçada, se a sua calçada está boa ou não está, porque dependendo da situação, pode ser obrigação sua, como pode ser obrigação do município. Por exemplo, sim. Se a árvore quebra, né, a calçada, o município tem que fazer o reparo, então você tem que abrir uma reclamação, você tem que fazer. E às vezes esses órgãos, esses conselhos ajudam você a solucionar algumas coisas que impactam diretamente em você. Né? A árvore Sim. quebrando a sua calçada lá, se alguém cair, ele vai reclamar para você. Sim. A culpa é sua, porque você não está vendo a sua calçada. Da raiz, pode quebrar uma rede de esgoto, causar um problema muito maior. Às vezes a pessoa não sabe nem como. E hoje, através da internet, você acessa o site da prefeitura, muito fácil você trabalhar com aquilo, né? Até tem o catatreco lá que a gente marca, né, para recolher certo tipo de descarte, né, maior, que tem hora, tem dia, tudo agendado direitinho, né, e outras reclamações também, né. A gente costuma falar que é na dificuldade ou na adversidade que as pessoas efetivamente participam. Quando as escolas estavam sofrendo ataques, foi incrível a mobilização de meia dúzia de pais para tentar organizar, para tentar saber o que está acontecendo, para saber como é que as escolas estavam. Nós tivemos, eu fui chamado em várias escolas, em vários grupos de pais para conversar como fazer, o que devia ser feito, como cobrar, né, porque foi criado, na teoria, um botão de emergência que em algumas escolas não funcionava, em outras escolas a equipe não chegava a tempo, enfim, uma série de dificuldades que foram passando com o tempo, tentando entender e resolver, até que chegou ao ponto das escolas mais críticas ficarem, né, um servidor da segurança pública, sim, ou municipal ou sim, estadual dentro da escola para acalmar essa situação. Mas veja, nós tivemos que ter um caos para que as pessoas quisessem, né, participar. Como sempre, né? Por que esperar acontecer, né? Por que não agir na prevenção? Sim. E eu acho também importante, em relação a tudo isso que a gente conversou hoje, treinamento da população. Porque você vê, quando acontecem tragédias como a do Rio Grande do Sul, por exemplo, as pessoas, elas se mobilizam, elas se entristecem, elas se dispõem a viajar para lá. Eu soube de vários casos de pessoas, médicos, bombeiros, que foram voluntariamente, sem receber nada, para ajudar,
né? Então a gente tem esse espírito mesmo, eu acho que é um espírito coletivo. E com certeza são pessoas que viram em casa algum exemplo de participação, então essa é a importância da família, né? Exatamente. Agora, precisa um treinamento também, porque às vezes a população não sabe por onde começar. Então é importante um treinamento, né? Até talvez, até no currículo escolar, por exemplo, primeiros socorros, né? Porque eu me lembro que quando eu criei aquele negócio do direito para criança, que eu comecei a dar aula de direito numa grande rede nacional de ensino, as crianças falavam assim para mim: puxa, a primeira vez que na escola a gente tem uma matéria que a gente sai daqui e já aplica na prática, né? Porque as outras matérias parecem muito distantes da forma como são ministradas da realidade da criança, talvez porque não haja um link, né? Por exemplo, vai estudar a história dos egípcios, a criança ela não tem esse poder da abstração de fazer esse link tão longe, né? Mas talvez, sei lá, a história do município, quando ela é muito pequena, quem sabe ela diga mais a ela. Sim. Ou então certos treinamentos mesmo de primeiros socorros, porque a gente não sabe, a qualquer momento você pode precisar disso, né? E um treinamento de, sei lá, apagar incêndio. Eu acho essas palestras de bombeiro nas escolas excelente. Isso é a importância de ter organização, né? Da sociedade estar organizada, por exemplo, os grêmios. A gente sabia onde eram as saídas e era uma das coisas que a gente mais falava. Pessoal, tem que sair por ali, tem saída, então... Isso começa desde pequena, onde você vai treinando essa... E a criança aprende rápido e ela já ensina para o amiguinho. Então, acho que também os adultos falham um pouco nisso. Eu acho que é importante. E a gente só lembra disso quando está no meio da tragédia, né? No olho do furacão. É isso aí. Fabiano, ó, no nosso encerrar. Você tem que voltar mais vezes, porque esse papo é muito importante. E o nosso programa tem esse compromisso, principalmente com os jovens. Mas obrigada pela presença, que seja a primeira de muitas, tá? E volte sempre, você sabe que você é um amigo querido e eu te admiro muito. Obrigado a você pela oportunidade aí, né? Um abraço a todos aí. O convite, só fazer o convite que a gente vem conversar um pouquinho. Tá certo. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo sempre no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com.